Pessoal, no dia de ontem a gente levantou a questão do pH do solo e aí hoje, domingão, a gente vem aqui para uma mata para a gente poder confirmar se o pH deste solo realmente ele tem um equilíbrio, ele está abaixo ali de 7,7, 8,8, que foi o que deu ontem naquele amostra de solo que a gente estava trabalhando, que é um solo que ele não tem uma mata que nem essa, ele é um solo que apresenta uma diversidade de plantas, mas são plantas tipo forragens. E aí a gente vem aqui para tentar elucidar essa questão e tentar provar que seu pH realmente ele tende a manter o equilíbrio aqui na mata. Então vejam. Que existe um ciclo através dessa dinâmica de nutrientes e de matéria orgânica na mata. Então, se vocês olharem para cima, existem bastante folhas, né? No terço superior, médio, inferior da mata, existe bastante vegetação e essas folhas, galhos, acabam vindo até o chão. Então, vocês veem que da mesma maneira que em cima tem muita massa, embaixo também tem bastante massa morta, que está entrando em decomposição através da ação de micro-organismos. Inclusive, se a gente pegar aqui, tem até um galho, provavelmente já há algum tempo, que ele vem tendo a ação de micro-organismos, inclusive até as raízes chegam a absorver o carbono, todos os nutrientes que existem aqui nessa matéria, nesse galho que existiu, que fez parte dessa dinâmica. Então, quer dizer, ele cai aqui, ele faz parte da dinâmica de outras plantas para ser vivo. A mesma coisa as plantas, elas servem como fonte de ciclagem de nutrientes aqui para essa mata. E aí, como a gente fala em pH, em matéria orgânica, a gente precisa saber se esse pH realmente ele se mantém em equilíbrio. Então, vou ajoelhar aqui e eu vou fazer o mesmo procedimento que a gente fez naquele solo. Então, se puder aproximar aqui, você vai tirar uma camada. Essa camada mais superficial aqui, a gente não vai tirar, mas eu vou tirar uma camada amostra em torno de 20 centímetros, tá? Que é o que a gente vai trabalhar. O certo mesmo é a gente saber o pH numa profundidade um pouco maior. Mas é sabido que esse pH também ele influencia bastante, principalmente no 0 a 20, que é onde a gente tem essa grande massa de raiz. Veja que até mesmo num ambiente mais natural, a massa de raízes ela fica aqui, dessa camada para cima. Então é a camada onde tem maior matéria orgânica. E aí existem outras raízes mais lá profundo, e essas raízes elas são responsáveis pela absorção de água. Evidente que algum outro nutriente elas absorvem, mas a principal camada, então, tem muitas raízes que é absorção de nutriente e degradação de matéria aqui. Então a gente vai tirar uma amostra, eu vou tirar essa amostra aqui, que corresponde a mais ou menos os 10 centímetros. Eu vou colocar aqui dentro para a gente fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez no dia de ontem, com as mesmas medidas, tá? Com as mesmas proporções. Vou colocar os últimos 10 centímetros aqui. Aí, os últimos com a mesma proporção. No dia de ontem eu falei que não pode usar nada de metal, mas pensa que quando a gente faz alguma análise química, pelo menos pede para fazer alguma análise química do solo, a gente usa trado, usa ferramentas que tenham metal, né? Mas a ideia do trado é que ele seja, que ele não libere substâncias. Então tem trados que são feitos para não liberarem substâncias em água. Então aqui a gente vai adicionar a água deionizada, tá bom? A água deionizada. E aí a gente vai fazer aquela mistura, esperar um tempo para que
esses nutrientes, as características que estejam nessa matéria que a gente coletou, ele passe para essa solução. Quando ele está aqui no solo, a gente fala em solução do solo. Então, quer dizer, nessa solução do solo, os nutrientes ficam diluídos, o pH atua nessa dinâmica de nutrientes, e ontem eu falei para vocês o que um pH ácido e o que um pH básico faz com a dinâmica de nutrientes no solo. E essa dinâmica de nutrientes realmente ela é influenciada de maneira positiva ou negativa, em dependência aí do nosso pH. Tá? Então muito do que a gente encontra, ele pode ser respondido só com esse valor numérico, que ele não tem nenhuma unidade de medida. Então eu vou utilizar o mesmo aparelho que a gente utilizou no dia de ontem. Como vocês percebam, a água está homogeneizada, liberou uma grande quantidade de partículas na solução. E eu vou colocar aqui o mesmo equipamento de ontem para que ele mensure o pH deste solo nativo, né? Um solo que não tem interferência humana. Então, se a gente for perceber, ele já é um pH, olha lá, 6,9, já é bem abaixo daquele pH que a gente tinha naquela pastagem, né? Naquela área que nunca foi cultivada, mas que vai ser cultivada. Mas vejam que a resposta da matéria orgânica, da matéria vegetal aqui na mata, ela influencia o pH de maneira positiva. E lembram que eu falei que um pH bom é um pH que vai de 5 até 6 na escala de pH. Então ele mais ou menos está chegando aqui, né, a 6. Esse aqui é uma amostra, né? 6.4, 6.3, ele vai baixando, provavelmente vai ficar entre 6.3 e 6.2. Você vai conversando aqui, daqui a pouco mostra o final, até ele estabelecer o pH certo aqui. Então nesse momento a gente já percebe e identifica que realmente o pH na mata ele é muito mais tamponado por essa matéria orgânica que existe, esse movimento que existe de matéria orgânica entre a parte superficial das plantas lá em cima, que cai aqui embaixo e ocorre a degradação de matéria orgânica aqui. Então já estabilizou aqui a 6.3, 6.4, 6.3, ele deve estar oscilando, mas vejam, isso aqui é uma amostra. Se eu pegar essa amostra está aqui nesse local, se eu for mais ali para baixo pode dar um valor, se eu for ali mais aqui pode dar valor, ali para cima um outro valor. Eu pego a média desses valores e digo, ó, nessa região o pH é tal, né? Então, quer dizer, desmistificado, a gente tem aqui um pH, agora ele subiu porque eu tirei um pouquinho, mas é um pH muito mais baixo do que um pH daquela que a gente viu, tá bom? Então só para desmistificar, só para comprovar para vocês que realmente num ambiente nativo a gente tem um pH que ele tende a se manter no equilíbrio. E se ele é um equilíbrio aqui nessa região, aqui nessa mata, quer dizer que quando a gente começa uma plantação, um terreno ele nunca teve um pH desequilibrado. Então os nossos manejos é que vão desequilibrando o pH, vão baixando bastante o pH, deixando o solo ácido. Da mesma maneira que eu disse ontem para vocês que um pH muito baixo, que eu digo um pH acima de 6, então pH 6, 7, 7.7, como deu ontem 8, ele acaba sendo muito básico, um solo muito alcalino. Então aí eu recomendei para vocês que os manejos realizados no solo, a partir daquele momento, através da injeção de matéria orgânica, através do próprio revolvimento, vão sim reduzindo aquele pH até ele chegar numa constante. Evidente que se não houver se houver um manejo desequilibrado, esse pH baixa tanto, extrapola os 5, aí a gente vai ver 4, 4,5, que aí já não é favorável para o desenvolvimento das plantas.
certinho? Vão acompanhando outras áreas ali, uma área agricultável agora a gente vai visitar. Segura aí. Bom, pessoal, a gente já se deslocou da mata nativa e vem aqui para uma área agricultável, né? Agora a gente vê um milho, tem milho agora. E aí a gente vai fazer aqui a verificação do pH de uma área agricultável. Em sistemas orgânicos já estabelecidos, a gente sabe que o pH ele tende a manter uma dinâmica semelhante àquilo que a gente vê na mata nativa, ou muito próximo àquilo. Então a gente vai fazer o mesmo procedimento aqui, tá? Eu vou até a questão de manuseio do solo aqui acaba sendo mais fácil, porque é um solo que é bastante manejado, tem muitos anos de manejo, mas ele tem uma série tem um fator de compactação aqui, já percebi, mesmo tendo, vocês já viram, quem assistiu o vídeo, alguns vídeos atrás, eu falando sobre compactação, olha, tá na umidade ideal, e aqui nem com essa ponta eu consigo direito penetrar nesse solo. Então quer dizer, existe uma compactação aqui, quem não acompanhou está convidado a assistir os vídeos passados. Então eu vou extrair essa área que não está compactada, vamos extrair ela aqui para a gente mensurar esse pH. Está de 0 a 10 aqui, mais ou menos. Então eu tenho aqui, tá aqui, então a gente já extraiu. Vejo que não tem nenhum segredo, não é nenhum bicho-papão, é coisa rápida. Pegou o jeitinho, fez na medida dos 50 ml de água deionizada, 2 colheres de sopa aí de mais ou menos de solo, vocês já conseguem fazer de uma maneira muito rápida. Vocês vão ver que a gente não vai levar nem 5 minutos, talvez vocês identifiquem mais, porque a gente vai conversando, mas eu não sei se deu 2 minutos aqui entre a coleta e a homogeneização do solo aqui em água. Então eu vou homogeneizando aqui, a água já fica até numa coloração diferente, né? Perto da mata nativa a gente tinha uma água menos turva, e aqui a gente vai ter uma água que com certeza tem um pouquinho mais de acidez, ou não, né? Posso estar enganado, depende do manejo que é realizado aqui no decorrer do ano. Então a gente já vai medir, lembrando, o equipamento sempre deve ser lavado. Após cada medição, eu passo um pouquinho de água deionizada aqui, seco, para que ele não tenha interferência. Então eu vou mexer mais um pouco aqui com o próprio equipamento e vou ligando ele aqui. Enquanto ele liga, aí a gente já tem, olha, uma área cultivada. Quando a gente colocou o equipamento, já começou com pH lá em cima, né? Tinha 6, 7, foi baixando para 6, chegou a 6,3. Essa área aqui hoje ela consta em 5,6 de pH. E eu acho que estabilizou aqui porque ela não está oscilando. 5,6. Pessoal, esse pH é bom ou é ruim? Esse pH é muito próximo do ideal, tá? 5,5 agora. Então eu falei que entre 5 e 6 nessa escala numérica, que vai de 0 a 14, é um pH onde qualquer planta, por exemplo, um milho ou hortaliças de maneira geral, fruta, conseguem extrair uma quantidade muito grande de nutrientes. E a gente identifica que a dinâmica dos nutrientes ele é influenciado sim pelo pH. pHs mais baixos, mais altos, né? Que são pHs que vão de 0 até 4,999, né, que não é 5, eles tendem a ter muito micronutriente exposto para a planta, então acaba causando uma certa intoxicação. E pHs muito basificados, né, nos solos muito alcalinos, acaba inviabilizando, tendo uma série de deficiências nutricionais no solo, que acaba inviabilizando principalmente os micronutrientes que a planta acaba evitando de absorver, porque o pH está muito basificado. O pH não está muito baixo
para extrair aquele nutriente. Então aqui, ó, 5,5 é o pH que a gente encontra aqui. É uma área que está adequada, bem manejada em relação ao pH, tá? 5,4 em relação ao pH. Então eu não tenho, quer dizer, medir o pH de um solo que nem esse resolve todos os problemas de nutrição? Não resolve, mas identifica, permite dizer aqui que com certeza a dinâmica, eu tô propiciando para que os nutrientes tenham uma dinâmica nesse solo, e essa dinâmica favorece também que esses nutrientes estejam disponíveis para as plantas. Se eu quiser saber quantidade de nutriente no solo, aí eu preciso uma análise mais minuciosa, que é uma análise química do solo, e aí nós conseguimos mensurar quais são os nutrientes e em que quantidade esses nutrientes estão atuando no solo, tá bom? Tirar da prova. O nosso vídeo e ele tem o intuito mesmo de mostrar para vocês a importância do pH de uma maneira simples, barata e eficiente. Com isso aqui eu sei que essa área ela está de fato sendo responsiva com os nutrientes que a gente coloca, né? Sejam eles orgânicos ou não, depende do manejo que você está atuando. Como o nosso canal só fala de orgânico, então hoje a gente fala que o manejo orgânico, se fosse nesse solo aqui, a gente estaria trabalhando sim com um solo muito bom. A mesma coisa é a mata, só que a mata a gente sabe que ela varia bastante esse pH porque não tem calcário, tá? Não é calcareado, é a própria planta que regenera aquele solo. Então, mas se a gente fizer vários pontos, eu não fiz vários pontos para não delongar no vídeo, mas se fizermos vários pontos no solo e ter uma média daquele local, eu tenho certeza que vai ficar muito próximo ao que a gente tem aqui, entre 6, 5,5 e 6 de pH. Se nós fizermos uma média aqui dessa área também, aqui nós temos 5,5 de pH, mas essa média pode também aumentar ou diminuir caso a gente pegue um outro ponto que não esteja legal com o pH. Então o grande segredo para qualquer tipo de análise e mensuração de pH e nutrientes no solo é o número de amostras que a gente coleta. Beleza, pessoal? Tudo de bom com vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, fui!